Eu quero chamar agora aqui ao palco desembargador Thomson Flores para a sua fala, e que é o presidente do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que está prestando um serviço inestimável para a democracia brasileira. Por favor, desembargador. Eu me sinto muito bom. Crime de perjúrio, eu lamento ter que tratar desses assuntos aqui, obstrução de justiça, que nos Estados Unidos passaram a ter uma maior intensidade quando houve esse episódio lá, há 40 e poucos anos atrás, e aqui começam a ter, digamos assim, o conhecimento por parte da sociedade. Primeiro vamos definir o homem. Richard Nixon não era um cidadão qualquer. A própria literatura especializada diria que talvez seja a mente política mais brilhante depois de Roosevelt, né? O segundo Roosevelt, né? Franklin Roosevelt, no pós-guerra. Quem foi esse homem? 32 anos, deputado federal. Lá se chama deputado da Câmara dos Representantes, deputado federal. 2 mandatos. Na sequência, senador da República. Aos 37 anos, eleito vice-presidente da chapa de Eisenhower. Reeleito juntamente com Eisenhower. Perde a eleição para Kennedy em 60, fica, como ele mesmo disse, no exílio do seu deserto durante 8 anos, advogando intensamente, era um grande advogado, e depois eu vou dizer rapidamente a consequência do caso Watergate na advocacia dele. Eleito presidente da República em 68, reeleito em 72. Renuncia à presidência da República, e é um homem que é uma vida que merece, inclusive, ser muito estudada. Se reinventa, depois de passar por... Ele é perdoado pelo presidente Ford, que o sucede, por eventuais crimes que tivesse cometido, e retorna à política internacional. Quando os senhores observam, quando houve a queda do Muro de Berlim em 89, há uma foto muito simbólica. O premier alemão, Helmut Kohl, está do lado, um homem grande, fácil de se ver nas fotografias. Do outro lado, Gorbachev, que era um homem-chave na abertura da queda do Muro de Berlim, mas entre os dois estava Richard Milhous Nixon. Ele sempre foi considerado um expert em relações internacionais, e ele se reinventou nos 20 anos que sucederam após. Ele vem a falecer exatamente 20 anos depois da sua renúncia. Em fevereiro de 1972, esse homem vai à China e aperta a mão de Mao Tse-tung. A primeira visita de um presidente norte-americano à China comunista. E ele mesmo diz nas suas memórias: justamente por eu ter as credenciais do ferrenho anticomunista, eu era o único presidente que poderia fazer essa visita histórica. Em 52 vivíamos o auge da Guerra Fria. 2 meses depois desse homem, a China não seria hoje o que é sem aquela visita histórica. 2 meses depois, ele faz uma visita, pela primeira vez o presidente norte-americano visita a União Soviética. E é recebido pelo premier Brezhnev e assinam o primeiro tratado de limitações de armas balísticas internacionais. Então, os senhores vejam, não era um cidadão qualquer. Termina a Guerra do Vietnã, que ele sempre lembrava, iniciado pelos democratas. Mas, como ele mesmo disse nas suas memórias, eu cuidei das grandes coisas e tropecei nas pequenas. Na sua última visita à China, poucos meses antes de falecer, em 94, ele falece em abril de 94, ele disse lá: eu serei sempre lembrado por 2 coisas. A minha visita histórica à China, onde ele estava, e o Watergate. O que foi o Watergate? Membros do comitê de reeleição do presidente Nixon promovem uma invasão ao edifício Watergate, onde ficava o comitê de eleição do Partido Democrata. Eles são pegos praticamente em flagrante. Aparentemente se noticia na imprensa, era uma tentativa de furto. Com um detalhe: um dos aprisionados tinha o cartão da Casa Branca. A partir daí, todos nós conhecemos aquela história dos 2 jornalistas que desvendaram o filme Os Homens do Presidente, né? Inclusive um dos jornalistas é vivo ainda, começaram a desvendar aquele novelo, enfim, e chegaram o presidente do comitê de reeleição do então presidente Nixon, o Attorney General, que lá equivale ao cargo de ministro da Justiça, teria ordenado a invasão do edifício Watergate. A história nunca comprovou que Richard Nixon ordenou a invasão do edifício Watergate, mas a história comprovou que, uma vez em sabendo, tomando conhecimento do fato, ele tomou medidas
para que essa investigação não fosse adiante. Foi constituído um comitê de investigação no Senado, que começou a convocar os auxiliares do presidente. Nos Estados Unidos, o presidente possui aquilo que se chama o executive privilege. Ele pode negar o acesso a documentos ao Congresso, em matéria de relações internacionais e segurança nacional. E pode determinar que seus funcionários não prestem depoimento no comitê judiciário, nos comitês do Congresso. O comitê seria o nosso comitê parlamentar, Comissão Parlamentar de Inquérito. Com um detalhe bastante importante, senhores, que talvez nós tenhamos que evoluir aqui no Brasil. Se você vai depor no comitê, numa CPI dos Estados Unidos, você pode se calar, invocando aqui intervento, que é aquele privilégio de não se autoincriminar. Mas em falando, não pode mentir. 20 colaboradores próximos do presidente Nixon, repito, 20, dos quais 2 ministros, o chefe da Casa Civil, Bob Haldeman, escreveu um interessante livro de memórias, e o seu Attorney General, foram condenados porque mentiram. Crime de perjúrio e obstrução de justiça. Cumpriram sentenças de 24 meses em prisão federal. O Attorney General era um advogado bastante conceituado. O Bob Haldeman era o chefe da Casa Civil, the gatekeeper, como se chamava. Ele controlava toda a agenda do presidente, como deve ser o chefe da Casa Civil. Era um empresário de bastante sucesso. A vida profissional de ambos terminou aí. Qual foi o crime que eles cometeram? Eu até vou repetir. Eu não falei corrupção, peculado, eles mentiram. Ao longo da investigação do caso Watergate, se descobriu que o presidente Nixon não era uma prática inusitada, mas a forma como ele o fez era gravar todas as conversas no salão oval da Casa Branca. Durante quase 2 anos, quase metade do seu mandato, todas as personalidades que passaram pelo salão oval da Casa Branca, colaboradores próximos, políticos, autoridades internacionais tiveram a sua fala gravada. Obviamente, quando o Congresso descobriu, isso era um segredo realmente, o presidente justificou que isso foi feito em outras oportunidades. Por exemplo, quando houve a crise dos mísseis em Cuba, o presidente Kennedy gravou, tem até um filme muito interessante, 13 dias. Por quê? Porque ele viu que aquele momento era histórico. Aquela decisão poderia ter uma conflagração bélica, e eles vão registrar tudo gravado. Franklin Roosevelt fez isso em alguns momentos. Lyndon Johnson também fez. Mas Nixon foi além. Ele gravou todas as conversas durante quase 2 anos, ininterruptamente. Bom, o Congresso, os seus interlocutores não sabiam que estava sendo gravado. Ele justifica nas suas memórias, que é um livro muito interessante. É um livro que já fez esgotado há muitos anos, mas vale a pena ser adquirido, ele só tem em edição em inglês. Ele justifica que ele cria um registro para a elaboração de suas futuras memórias. Quando o Congresso descobre que o presidente gravou as conversas, nós queremos então o acesso a essas fitas. Por quê? Para saber se ele sabia da determinação à invasão ao edifício Watergate. Quando ele tomou conhecimento, que atitude ele teve? Bom, houve uma disputa judicial enorme, que foi decidida pela Suprema Corte. Nixon nomeou 4 juízes para a Suprema Corte, lá são 9 juízes. 8 se pronunciaram que o presidente, ele alegava que aquelas fitas faziam parte da sua confidencialidade, da sua privacidade e da sua propriedade. Tá? E, como presidente, ele não precisaria revelar o conteúdo dela. A Suprema Corte decidiu, por unanimidade, que realmente o presidente possui o direito à privacidade, à confidencialidade, tudo isso é perfeito. Mas este direito cede diante da necessidade de uma investigação criminal. Fatos que nós já tivemos aqui no Brasil também, na história recente. Bom, a Suprema Corte, por 8 votos, determina que se libere as fitas que haviam sido requisitadas, inclusive, por um juiz federal. Nos Estados Unidos, todas as autoridades, todas, inclusive o presidente, são julgados em primeira instância. Bem, senhores, eu disse 8 votos, são 9 membros. Porque um dos juízes, o juiz Rehnquist, que anos depois, durante 16 anos, servia como Chief Justice da Suprema Corte, que é a mais alta autoridade do Poder Judiciário dos Estados Unidos, ele se absteve de votar. E aí eu vou dar um motivo que eu acho que devia inspirar também no Brasil. Ele havia sido assessor próximo do presidente. E ele não estava julgando um ato de governo. Tá? Se fosse a constitucionalidade de uma lei, ele estava julgando um ato que decidiria a sorte do presidente do nomear. Então, ele, diante disso,
Ele havia ingressado na Suprema Corte há um ano e pouco, quando decidiu esse caso. Certamente o caso mais importante do qual ele presenciou. Ele disse, não, eu fui, não é o fato de eu ter sido nomeado ao presidente. Isso faz parte dos três poderes, aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também. Mas eu era um assessor próximo do presidente. Ao longo da nossa história, nós já tivemos também os fatos assim, da nossa Suprema Corte. Eu era um assessor próximo do presidente, então eu vou me abster de votar. A Suprema Corte, então, se elegeu a independência, por 8-0, determina a liberação das filas. Exatamente 30 dias depois, o presidente Richard Milhous Nixon, com todas as credenciais que eu acabei de mencionar aos senhores, inaugurava uma galeria, até hoje, solitária com ele, com a pessoa dele, renunciando à presidência da República. Num discurso histórico, que, como eu digo, é uma personalidade que até hoje certamente é o presidente que mais se escreveu. E é o presidente que mais se escreveu. Ele escreveu 13 livros. Todos valem a pena serem lidos. Era um homem extremamente inteligente. Mas foi descuidado. E quando ele renunciou, a justiça penal estava atrás dele. Nos Estados Unidos, o presidente da República possui o poder de perdoar toda e qualquer ofensa, digamos assim, qualquer crime, não poder quase de anistia. E o seu sucessor, o vice-presidente Ford, exatamente um mês após a renúncia, edita um decreto perdoando, e aqui, todo e qualquer crime atribuível a Richard Milhous Nixon, entre 20 de janeiro de 1969, quando ele tomou posse do primeiro mandato, até 8 de agosto de 74, durante 5 anos e meio, ele renunciou. Foi o perdão mais amplo de se ter. Ele foi muito criticado. Não houve um questionamento judicial contra isso. Ele foi muito criticado, ele perde a eleição para Jimmy Carter 4 anos depois, e não consegue se reeleger. Muitos atribuem, digamos, esse fracasso eleitoral a esse perdão ao presidente Nixon. Lições do caso Watergate, e aqui eu me referi, e eu gostaria, eu sei que nós temos muito tempo, os senhores já ouviram bastante, pessoas muito mais qualificadas, então eu vou encerrando. Lições do caso Watergate. Eu referi, ele foi um grande advogado. Nixon sustentou 3 casos na Suprema Corte dos Estados Unidos. Os senhores poderão pensar, só 3? Isso é muito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um advogado, quando vai advogar perante a Corte Suprema ou um tribunal, uma Corte Federal, não é ele que decide que vai atuar lá, é a Corte que o credencia para atuar. E, quando, aqui, por exemplo, nós nos formamos um dia, passamos o exame de ordem, podemos advogar pela Suprema Corte, várias vezes. Quando ele renuncia, ele mesmo toma a iniciativa, e aí estão os efeitos. Ele mesmo toma a iniciativa de solicitar perante a Suprema Corte o seu descredenciamento como advogado. E vai além. Ele vai à American Bar Association, que é a nossa ordem dos advogados equivalente. Ele pede o descredenciamento da sua inscrição. Por quê? Porque ele sabia, como ele havia mentido no caso do Watergate, e a mentira nos Estados Unidos tem um valor muito forte na vida pública, ele jamais poderia voltar a votar. 20 anos depois, Bill Clinton era eleito presidente da República. Nixon começou a ter o seu processo de impeachment votado na Câmara dos Representantes. Como ele renunciou, entendeu que estava prejudicado. Bill Clinton, que foi um presidente que teve também uma série de iniciativas nobres, mas também teve uma série de envolvimentos de escândalos no seu governo. Tá? Repito, Nixon não renunciou porque cometeu corrupção. Ele renunciou porque mentiu e praticou obstrução de justiça, que é o que aquelas fitas comprovaram. E nas primeiras conversas que ele teve conhecimento das Watergate, ele disse: não recomende ao FBI e à CIA que não vão muito adiante. Ele justifica depois nas memórias que isso não foi implementado, justificou. Mas aquela frase, pessoal, foi o que os americanos chamam de smoking gun. Né? Quando aquilo surgiu, a reação foi brutal. E aí, a importância de uma opinião pública forte de um país que é o que nós desejamos. Ele teve que renunciar. Bill Clinton, para finalizar, sofreu também o impeachment. Todos nós lembramos da série de escândalos que ele padeceu. Né? O impeachment dele foi ao Senado, o processo foi adiante, e ele foi absolvido por uma escassa maioria. Nem preciso dizer que a presidência dele, apesar de absolvido, terminara ali. Ali ela terminou.
Quando ele deixou o governo, ele iniciou sua vida pública como procurador-geral do estado dele, se não me falha a memória, é o Arkansas. Como procurador-geral do Arkansas, e lá esse cargo é eleito. Ele foi eleito, não era um grande advogado, né, mas começou a construir sua carreira lá. Procurador-geral, um cargo importante. Quando ele renuncia, ele nomeou 4 juízes da Suprema Corte nos seus 8 anos à presidência. Ele postula, ele não teve a lucidez que Nixon teve. Ele postula o seu credenciamento como advogado na Suprema Corte. E teve uma resposta unânime. Não. E quis saber o porquê. Porque o senhor mentiu no caso do Mônica Lewinsky. Tanto que os senhores observam. Bill Clinton, ele é um conferencista, um palestrante, tem uma fundação. Como advogado, nunca mais morreu. Ele já deixou a presidência dos Estados Unidos há bastante tempo. Senhores, para concluir, quando nós atingirmos este grau de maturidade institucional, quando nós atingirmos este grau de exigência dos nossos homens públicos, dos 3 poderes, o problema não é só o executivo, não é só o legislativo. Aí, os senhores podem acreditar que estamos dando um patamar bastante elevado, atingindo naquela democracia, o valor da democracia, vamos ver, ao longo dessa eleição, o eminente deputado Marrato Negrucci fez especulações sobre democracia. A democracia é um valor que nós conquistamos. Isso é... Nem se imagina nós que tipo de democracia queremos, isso é outra história. Esta qualificação, isso depende de nós. Esses valores, no caso do Watergate, podem nos trazer uma série de lições. Eu tenho feito algumas palestras a respeito, claro que aqui eu sumarei bastante, em atenção ao tempo, mas os valores éticos derrubaram o presidente lá. Eu repito, não porque se corrompeu, não porque enriqueceu, pelo contrário, o patrimônio que ele adquiriu como advogado, ele gastou todo se defendendo, porque Nixon, embora perdoado nos processos criminais, durante 20 anos sofreu processos cíveis de indenização. E lá não tem a Advocacia Geral da União para proteger o presidente e o ex-presidente. É ele mesmo que paga os seus recursos. Estou vendo aqui a nossa procuradora-chefe da União, aqui, a doutora eminente procuradora-chefe da AGU, que é uma das carreiras mais importantes. Ela não é para defender o governante de plantão, defender atos de Estado. E lá os americanos têm bem consciência. Aquela célebre entrevista que Nixon concedeu, que eu tenho, a David Frost, as entrevistas de Nixon, 3 anos depois que ele renunciou, tiveram sucesso absoluto, ele concedeu as entrevistas constrangido para pagar os seus advogados. Tamanha era a despesa que ele tinha. Com essas breves palavras, agradecendo a oportunidade ímpar que eu tive de comparecer perante os senhores, eu tive a missão de suceder a 2 grandes oradores, né? Então a minha missão era mais difícil. Eu quero agradecer a todos a presença. Eu acredito realmente que estamos caminhando, e não é de agora, nesses últimos, assim, vamos botar, as últimas décadas, um aperfeiçoamento institucional no Brasil. Muito obrigado.